Ô, mulherada, pois é, hoje eu vim contar uma história aqui pra vocês muito interessante aqui dentro do consultório, histórias aqui de consultório, eu acho interessante compartilhar, porque a gente não vai divulgar nome, não vai expor ninguém, não é verdade? Mas é interessante a gente ter certeza aí de como a mente humana funciona e como são os resultados, né? É muito interessante. O meu nome é Stephanie, eu sou terapeuta, analista corporal e ajudo mulheres a não entrarem em relacionamentos tóxicos, a encontrarem relacionamentos onde elas vão ser felizes e amadas como merecem, não é verdade? Porque você merece ser amada e ser cuidada. E hoje eu vim contar uma história muito interessante, né? Sobre uma cliente minha, eu vou colocar o nome dela aí de Maria, para vocês entenderem, né? Um nome bem comum. Ela chegou no consultório falando a seguinte história para mim, tá? Que já era o quarto namoro, em 2 anos que não dava certo. Porque ela começava um relacionamento e aí durava 3 meses e o homem ia embora. O homem terminava e ia embora. E ela não estava feliz com essa situação porque ela queria encontrar alguém, ela queria namorar, ela queria construir uma história, pensar em um futuro, quem sabe. Ela não queria ficar aí, sabe? Essa história de ficar migrando, né, de um relacionamento para outro. E a gente foi, né, entender a história de vida dela. A gente tem que entender primeiramente, gente, que a gente é muito mais criança do que a gente pensa. A sua infância impacta nas suas decisões hoje, na sua assertividade, em como você se relaciona, no seu trabalho, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos em geral. Como você ama, como quer ser amado, como você se posiciona diante de uma dor, de um conflito, de uma crítica. Pois é. E aí a primeira coisa que a gente fez foi identificar esse padrão que veio lá da infância, e estruturar esse padrão, e dentro disso a gente conseguiu trazer ela para um raciocínio, que é o seguinte: tudo tem que ter estratégia, gente. E você sabia que para paquerar, para namorar, você também precisa de uma estratégia? É. A mente dos homens é muito diferente da nossa, muito diferente. E por esse motivo é necessário ter estratégias. Veja bem, estratégia não é jogo. Ninguém aqui tem que jogar, porque ninguém é criança, tá? Isso não existe, isso é errado. Isso aí é um abuso, a gente ficar jogando com pessoas. Não se trata de jogar, se trata de usar a estratégia científica para se conectar com o modo de funcionar do homem, para que possa dar tudo certo no final das contas e você, de fato, se dá bem ali no quesito namoro. Porque os primeiros 6 meses de um relacionamento é bem desafiador. Porque ao começo vem as diferenças, vem essa questão de conhecendo devagarzinho a personalidade, traços da personalidade um do outro. Então é um desafio grande. E o que a gente tem que ter em mente é que para isso funcionar, a gente precisa respeitar o jeito que a gente funciona e o jeito que eles funcionam. E aí, abordando isso, nesse levantamento que a gente fez, a gente conseguiu pontuar algumas coisas ali. E adivinha, quantos erros no comportamento ela estava tendo? Sabe por quê? Porque ela não sabia que era errado e ela fazia. Por exemplo, ela conhecia alguém, ela mandava mensagem o dia todo, ela ficava tentando se comunicar todo dia, o dia inteiro e tal. Às vezes o convite partia dela. E aí quando chegava lá no convite, ela tinha que rachar a conta. E ela achava que estava normal rachar a conta, estava tudo bem. E aí tudo bem. Aí o cara olhava pra cara dela e falava assim: e aí, a sua casa ou na minha? E ela levava o cara pra casa dela, né? E aí fazia o que tinha que fazer ali. No outro dia ela ficava aguardando a ligação, que às vezes não vinha. Ela esperava 2 dias, ela ligava, ela insistia. Ou seja, a maioria das vezes ela proporcionou uma situação. Isso acontece porque ela precisa de aprovação, baixa autoestima, baixo poder de merecimento e, principalmente, falta de autoconhecimento, que é o primordial para você ter sucesso. E o que ela mostra para o homem quando ela faz isso? Que ela está desesperada, que ela não tem amor próprio, que ela não é segura, que ela não é independente, que ela não tem uma vida atraente, que ela não é uma mulher atraente aos olhos dele. É isso que ela está mostrando. E a gente foi identificando esse padrão. Não foi em todos, não. Teve situações em que ocorreu tudo certinho. Ele convidou para sair, ela saiu, e aí ela falava algumas coisas desnecessárias ali na hora do jantar, na hora do encontro. E a mesma coisa. Na primeira noite fazia o que tinha que fazer lá na casa dela, e no outro dia às vezes vinha assim essa mensagem, né, do feedback legal e tal, e aí pintava um lance ali, mas não chegava a ser namoro. Era o tal do ficar. E esse ficar durava 4, 5, 6 meses. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês, tá, dessa história aqui. Se você está ficando, já tem 60 dias, e não surgiu o assunto de avançar, se prepara, pode ser que ele está te encarando realmente como uma mulher só para ficar. Porque o homem, quando está interessado, ele vai querer marcar território, ele vai querer estar ao seu lado, participar da sua vida.
A primeira coisa que faz um ser humano se interessar por outro, tá? É o instinto. E a gente é muito mais instintivo do que a gente pensa. A gente age muito mais por instinto do que a gente imagina. A gente ainda é muito animal, a gente é muito movido ainda pelo cérebro reptiliano, que é esse cérebro da ação, do agir sem pensar. Então, o que acontece? Quando a gente se atrai um pelo outro, a gente está analisando o outro. A gente sentiu atração, rolou um desafio e a gente vai desenrolar esse desafio. É o instinto, é o que acontece. E dentro desse instinto, fêmea é fêmea e macho é macho, independente. Fêmea é fêmea, macho é macho. E aí o homem precisa ir em busca, ele precisa ir atrás, ele precisa se sentir atraído, ele precisa entender que ele protege, que ele provê. E se você tira isso dele com certas ações ou com certas palavras, não vai fluir. E não fluindo, você não vai se sentir amado e cuidado. E você vai ficar frustrado, vai acabar cobrando, vai distanciar ele e ó, tudo vai por água abaixo. Mas a questão é o seguinte, são fatores, são várias coisas, entende? Que vão fazer com que dê errado. Vários fatores. O primeiro, poder de merecimento, postura. Tenha uma vida atraente. Seja uma mulher atraente, vai viver sua vida. A hora que ele mandar mensagem, se você estiver muito tranquila, responde. Se você estiver ocupada, termina o que você tem que fazer, responde com educação, com carinho. Nunca entrega muito sentimento demais para quem está te dando de menos. Tem que ser um jogo de basquete, onde um lança, o outro lança, aí fui lá e pá, fiz uma cesta, aí beleza, mando para você, você pá, faz uma cesta. Troca, recíproca. Não fica dando demais, porque isso não é atrativo para o homem. Outra coisa interessantíssima também. Veja bem, será que no primeiro encontro é interessante você falar que você não precisa de homem para nada?